Pessoal, vamos avançar, ó. Vamos avançar o tema do dia, né? Tema do dia aí, pelo que eu tô vendo nas manchetes. Davi Alcolumbre tentando chantagear o governo Lula, né? Chantagear o presidente Lula. O que o Davi Alcolumbre tá pensando, gente? A Constituição Federal diz que quem indica o ministro do STF é o presidente da República. E o Lula, se utilizando dessa prerrogativa, indicou o Jorge Messias. Aí o Alcolumbre ficou magoadinho e começou a fazer chantagem, aprovou pauta bomba. O que ele quer, afinal de contas? Vamos ver o que o Alcolumbre quer. Ó. A equipe do ICL, a melhor equipe de jornalistas do Brasil, repercutindo aqui. Ó. Deixa eu trazer a Manu Borges de volta para a gente falar agora da tensão, né, entre o Senado e o governo. Manu está com a gente de volta, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, subiu o tom com o governo Lula. Em nota divulgada no domingo, ele criticou a demora do presidente em enviar a mensagem oficial com a indicação do advogado-geral da União, o Jorge Messias, para a vaga de Luiz Roberto Barroso no STF. Alcolumbre disse que o Senado está perplexo e sugeriu que Lula busca, abre aspas, interferir indevidamente no cronograma estabelecido pela casa. Eu vou ler para vocês a nota, vamos prestar atenção no tom. Pessoal, antes da nota, assim, né? O que o Alcolumbre fez? Ele marcou a sabatina para o dia 10 agora, tem mais 10 dias. Ele deu 2 semanas, gente. Para a gente ter uma noção, o Messias tem que falar com 81 senadores. Ele marcou para muito próxima a sabatina, já para complicar a vida e tipo para alertar, olha, não vai dar, hein? Chantagem barata do seu Alcolumbre com o presidente Lula. E aí o que está acontecendo aqui, né? O Lula não tinha mandado ainda a indicação oficial. Ele não tinha mandado a carta com a indicação oficial formalizando a indicação. Então, como é que ele marcou a sabatina se não tinha recebido ainda a indicação oficial? E aí, hoje, o Lula oficializou hoje, se não me falha a memória, né? Que foi importante. E assim, vamos parar com essa história, gente. Vamos parar com essa história. Ai, o Senado não vai aprovar o Alcolumbre. Olha, se não aprovar o Messias, desculpa, é caso de polícia, gente. É caso de polícia, porque na história do Brasil teve 1 ou 2 casos lá no começo do século passado que não foram aceitas as indicações. Nós tivemos agora recentemente, pessoal, eu tenho falado muito nisso aqui, ó, deixa eu até aumentar. Recentemente agora, das últimas indicações, o André Mendonça, o terrivelmente evangélico pelo Bolsonaro, e o Flávio Dino pelo Lula, nos dois, assim, nas duas pontas, né, de esquerda e direita, que eram nomes que poderiam gerar uma polêmica fora da curva, né? O André Mendonça, né, sem nenhuma qualificação jurídica, o cara que foi. O próprio Bolsonaro disse que ele ia ser indicado por ser terrivelmente evangélico, foi aprovado no Senado, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. E do outro lado, o Flávio Dino, né? Um cara comunista, né? Do Partido Comunista, agora saiu, trocou pelo PSB, né? Mas fez toda a carreira no Partido Comunista do Brasil, PCdoB, com uma trajetória conhecida de esquerda, foi aprovado também. Ninguém cogitou. Não, até se cogitou lá na época, teve a mesa. É que a imprensa gosta de fazer essa novela, né? Ai, não vai ser aprovado. É novela da imprensa isso aqui, gente. É novela, sabe? O Messias tem muito menos restrições do que o Flávio Dino. Pelo contrário, ele é aceito. O Mendonça parabenizou ele quando foi indicado por ser evangélico. Então, assim, o Messias vai ter trânsito amplo pela direita do Senado. Os caras da direita vão votar no Messias. Então não tem problema nenhum, não, eu não tenho, sabe, eu não estou nem um pouco preocupado se o Messias vai ser aprovado ou não pelo Senado na sabatina, porque com certeza vai ser, gente, com certeza vai ser. O Alcolumbre só está utilizando isso aqui para fazer uma chantagenzinha barata. Bom,
porque as palavras aí fazem bastante diferença. É uma nota longa, tá, gente? É nítida a tentativa de setores do Executivo de criar a falsa impressão perante a sociedade de que divergências entre os poderes são resolvidas por ajuste de interesse fisiológico com cargos e emendas. Isso é ofensivo, não apenas ao presidente do Congresso Nacional, mas a todo o poder legislativo. Em verdade, trata-se de um método antigo de desqualificar quem diverge de uma ideia ou de um interesse de ocasião. Nenhum poder deve se julgar acima do outro e ninguém detém o monopólio da razão. Tampouco se pode permitir a tentativa de desmoralizar o outro para fins de autopromoção, sobretudo com fundamentos que não correspondem à realidade. Se é certa a prerrogativa do presidente da República de indicar ministro ao STF, também o é a prerrogativa do Senado de escolher aprovando ou rejeitando o nome. E é fundamental que, nesse processo, os poderes se respeitem e que cada um cumpra seu papel de acordo com as normas constitucionais e regimentais. Segue, tá, gente? Tem mais um não tem mais um trecho? É isso. Bastante longa essa nota, mas dá o tom, né? Queria começar com a Manu, para a gente comentar. Manu, você conversou com algum senador? Qual que é a sua avaliação e a sua apuração aí depois de emitida essa nota? Vivi, eu conversei com um interlocutor aqui do Palácio do Planalto, e o que ele me disse? Que a expectativa é de que nessa semana essa mensagem indicando Jorge Messias à Suprema Corte seja enviada ao Senado para evitar um desgaste ainda maior, evitar aí uma humilhação de Davi Alcolumbre, já que ele está bastante irritado com essa demora. Alcolumbre marcou para quarta-feira que vem, dia 10 de dezembro, a sabatina de Jorge Messias, mas esse documento oficial indicando o AGU, o AGU, para ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal ainda não foi enviada ao Congresso Nacional, ao Senado, que é responsável por sabatinar tanto na Comissão de Constituição e Justiça como no plenário. Isso por quê? Por que essa demora? Porque Jorge Messias parece que ainda não tem os 41 votos necessários para ser aprovado. É bom a gente lembrar que apenas 5 nomes foram rejeitados pelo Senado ao longo aí dos mais de 170 anos de Suprema Corte no Brasil. Todos eles foram rejeitados na presidência de Floriano Peixoto, entre 1891 e 1894. Então, o governo tenta ganhar tempo, mas a gente sabe que esse mau humor de Davi Alcolumbre com relação ao governo Lula tem... Tá aí, né, pessoal? Eu disse que o último que tinha sido rejeitado tinha sido no começo do século passado. Não foi nem isso, foi no final do outro século ainda. Foi no final do século XIX, gente. Olha, então não tem a mínima chance do Messias ser rejeitado. Nenhuma. Várias camadas, não diz respeito apenas à indicação de Jorge Messias. Davi Alcolumbre gostaria que fosse o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, só que desde o primeiro dia de anúncio da aposentadoria do Barroso, já era sabido que o presidente Lula iria indicar, sim, Jorge Messias. Então, isso aí não era novidade para ninguém. Não é isso, pessoal? Vocês também estão por dentro, a gente noticiou incansavelmente aí essa nomeação antes mesmo dela sair. E agora fica essa queda de braço, a gente sabe que tem até interferência com relação à prisão do Daniel Vorcaro, né? O que eu conversei com o senador esse fim de semana, Manu, estive conversando com o senador da base governista, é de que para alguns senadores, para um pedaço do Senado, o presidente Lula já fez 2 indicações ao STF, que são indicações muito próximas ao presidente, muito ideológicas. O Cristiano Zanin, que foi advogado do presidente Lula, apesar de a gente já ter conversado aqui longamente sobre ideologicamente ele não ser tão alinhado assim com o presidente Lula, mas é uma pessoa de confiança do presidente, e também o ministro Flávio Dino, esse que politicamente era muito mais próximo do presidente. Então, eu não estou dizendo que eu concordo, mas essa é a justificativa de parte dos senadores e também desse grupo liderado pelo Alcolumbre no Senado, dos senadores próximos a ele, de que essa indicação teria que ser um nome mais de centro, mais de consenso com o Senado. Assim, o Lula vai indicar um nome afastado dele. Olha o absurdo disso aqui, gente. Olha o absurdo disso aqui. Se o presidente da República, que tem a prerrogativa de indicar o ministro do STF, não indicar alguém que é próximo dele, o que acontece? Indica um Luiz Fux da vida, como a Dilma fez. Um erro grotesco, né? Indica um Barroso, erro grotesco. Até a Carmen Lúcia, a Rosa Weber, que negou o habeas corpus do Lula, indicada pelo Lula. Então não dá para repetir esses erros. Não dá para repetir esses erros. E assim, o Jorge Messias é um nome comprometido com a esquerda e com a classe trabalhadora. Isso aqui é mais importante para nós. Ele votará a favor da classe trabalhadora nos processos que chegarem ao STF de interesse da classe trabalhadora. Pejotização, por exemplo, ele vota contra.
Vota contra a pejotização. Isso é importante para nós. Já que o Senado, em um gesto de boa vontade, aprovou sem dificuldades nomes muito próximos ao presidente. Então é isso, pelo menos, o que eu apurei nesse fim de semana, que tem passeado pela cabeça dos senadores bolsonaristas, desses senadores de centro, mais próximos ao Davi Alcolumbre, de que o gesto de boa vontade seria esse. Na verdade, para esse senador, a indicação que teria acontecido no lugar do Cristiano Zanin já teria sido a do Pacheco. E aí o Lula peitou essa proposta e passou a aprovação do Zanin e do Flávio Dino mesmo assim. A promessa seria que o Pacheco seria o próximo indicado. O presidente Lula reeleito, a gente vai ter aí mais provavelmente 3 trocas no STF feitas pelo presidente Lula. E aí sim, um desses nomes seria o nome do Pacheco, mas pelo menos foi isso que eu apurei, César, de que a expectativa do Senado era um nome mais ao centro e menos próximo ao presidente Lula. Claro, a gente sabe que a indicação é do presidente, a prerrogativa é dele, mas obviamente bem ou mal, é um debate com o Senado, já que o Senado é que aprova o nome. William, Não, aqui, ó. Se essa informação que o Lula se compromete a indicar um Pacheco no próximo mandato, um dos 3 que abrirão vaga, né? Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Fux, né? São os 3 que saem. Não pode ser o Pacheco, gente. O Lula não pode indicar Pacheco. Pacheco não é ministro de governo, não é ministro de STF para ser indicado para STF por governo do nosso campo da esquerda. Não pode se cometer esse tipo de erro. Senão amanhã nós vamos ter outro Fux na parada. Ou pior. A meu ver, existe uma correlação muito direta entre essas últimas investigações, tá? Da Polícia Federal, como a Polícia Federal vem avançando no andar de cima do que a gente chama de crime organizado, e essas estruturas mais fisiológicas querendo determinar um STF que possa eventualmente ser capaz de isentá-los, ou de atuar de uma maneira mais branda. Existe uma relação direta, na minha avaliação, pelo menos, considerando o estado de coisas que a gente tem hoje no Brasil. Agora, veja que curioso, eu não vi esse lampejo, Will, de republicanismo, digamos assim, quando o Jair Bolsonaro disse que eu vou indicar alguém terrivelmente evangélico, alguém que é muito próximo, aí ninguém falou nada. Curioso. Eu vi senador da República incomodado porque tem um caráter personalista e esse tipo de coisa, mas ninguém abriu a boca. Agora, quer indicar a magistrado para a Corte Constitucional do país, eleja-se a presidência da República. Isso. Eu e o William, a gente estava verificando, Manu, quantos votos teve o senador, nobre senador Alcolumbre? Menos de 200 mil, Manu. Lula teve 60 milhões. Então é curioso ver o que a gente chama de centrão, que para mim é sim essa ala mais fisiológica à direita do Congresso Nacional, querendo exercer a função de chefiar o executivo com gente que recebeu 200, 300, 400 mil votos. Para isso você precisa de dezenas de milhões de votos e precisa vencer o pleito presidencial. Então, quer exercer essa função? Candidate-se, senador, afaste-se, monte a sua chapa, vai para a cabeça da chapa, ganhe a eleição, aí o senhor pode indicar quem o senhor bem entender para o Congresso Nacional. Agora, para te passar, Manu, tem a... Vivian, perdão. Bom, a gente tem aquele... Sabe o que é curioso, Vivi? A gente tem... Por que fazer terapia te oferece um elemento de cura maravilhoso? Porque quando você fala, você expõe os elementos que ocupam a tua cabeça. Você expõe os elementos que estão no seu psiquismo. Esse primeiro parágrafo do Alcolumbre, dizendo que o governo está tentando botar a pecha de fisiologistas e tal, porque quer dizer que a política funciona como toma lá da cá. Senador, quanto mais o senhor fala, mais o senhor deixa claro o que de fato lhe ocupa a cabeça. E como o povo inteiro, o povo brasileiro sabe que esse é o caso. É um toma lá da cá gigantesco, pode passar, Vi. E invariavelmente, o que a gente chama de centrão pune o povo brasileiro no sentido de acertar o governo federal. E aí existem consequências. A ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, respondeu ao presidente da casa pelo Twitter, e aí ela fala o seguinte: temos pelo senador Davi Alcolumbre o mais alto respeito e reconhecimento. Jamais consideraríamos rebaixar a relação institucional com o presidente do Senado a qualquer espécie de fisiologismo ou negociações de cargos e emendas. O governo repele tais insinuações, da mesma forma que fez o presidente do Senado em nota na data de hoje por serem ofensivas à verdade de ambas as instituições e a seus dirigentes. O critério de mútuo respeito institucional presidiu a indicação pelo governo e apreciação pelo Senado Federal de 2 dos atuais ministros do STF, do Procurador-Geral da República, em 2 ocasiões, e de diretores do Banco Central e agências reguladoras. Todos esses processos transcorreram com transparência e lealdade de ambas as partes, respeitadas as prerrogativas do Executivo na indicação dos nomes e do Senado Federal na apreciação dos indicados. Segundo uma apuração, gente, do nosso repórter aqui do N1, Kleber Lourenço,
uma alternativa silenciosa acabou que com tudo isso ganhando mais corpo dentro do próprio governo. A apuração do Kleber, hein? Ministros e assessores próximos ao presidente passaram a discutir, ainda de forma preliminar, o nome da ministra Simone Tebet como possível solução caso a indicação de Messias seja rejeitada no Senado. A avaliação é que Tebet reúne condições como bom trânsito no Senado, boa recepção entre diferentes alas e atende à pressão crescente por representatividade no Supremo, por uma mulher no Supremo. Mas não é isso mesmo também que você soube por aí? Olha, Vivi, esse é o furo do Kleber, hein? Pelo que eu apurei, na verdade, eles vão tentar emplacar, fazer essa negociação ferrenha, tentar até expandir o prazo para além do dia 10, para que o Jorge Messias consiga fazer o corpo a corpo junto aos senadores. Mas, claro, Tebet é um excelente nome. Além de ser mulher, ser super competente, já foi senadora, então tem trânsito ali no Senado. Mas o que eu apurei até agora é que eles realmente vão brigar pelo tudo ou nada por Jorge Messias. Agora, uma das questões que estão aí circulando nos bastidores é que Davi Alcolumbre estaria muito indignado e preocupado com essas operações da Polícia Federal que levaram à prisão Daniel Vorcaro do Banco Master. Por quê? Porque Alcolumbre indicou Jocildo Lemes para presidir o Amprev, que é um fundo de pensão do Amapá, o estado de Davi Alcolumbre. E esse fundo colocou mais de 400 milhões de reais do dinheiro dos aposentados no Banco Master, nesses títulos falidos, nesses títulos que não existiam. Então, existe toda uma preocupação com relação a uma possível delação premiada, ao possível envolvimento de Davi Alcolumbre e outros caciques da política nessa questão toda desses fundos falsos, esses fundos falidos. Então, tem toda essa preocupação com esse trabalho que a Polícia Federal vem desenvolvendo contra crimes do colarinho branco também. Sobre o nome da ministra Simone Tebet, a informação que eu... Aí, a Manu trazendo essa notícia, excelente jornalista, né? A Manu lá sempre nos bastidores da notícia, mas eu descarto totalmente a Simone Tebet para o STF e plano B para o Messias. Vai ser o Messias e vai ser aprovado, tá? Vamos parar com essa palhaçada.